Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática. Meu nome é João Batista Amaral, sou professor de matemática do canal O Bizu. E na aula de hoje nós vamos ver a demonstração do cosseno da diferença entre dois arcos, beleza? Então vem comigo. Então veja só, como vocês podem observar nesse slide, nós temos a circunferência trigonométrica, né, com o eixo x e o eixo y. A circunferência trigonométrica ela tem raio unitário, que é o caso dessa circunferência aqui, e nela existe 4 pontos definidos aqui. O ponto D, cujas coordenadas é 1 e 0, ponto A que está na origem, 0, 0, temos o ponto B e o ponto C, beleza? Temos o ângulo alfa definido pelos pontos D, A e B, com vértice em A, o ponto alfa aqui, o ângulo alfa, desculpa. Temos o ângulo beta, que é esse ângulo aqui maior, o ângulo beta, ok? Esse ângulo beta é definido pelos pontos D, A e C, onde A é o vértice. E temos, além disso, temos o ângulo beta menos alfa, ou seja, o ângulo maior menos o ângulo menor, agora definido pelos seguintes pontos, pelos pontos B, A e C, ok? Com vértice em A. Então está bem definidos os ângulos alfa, beta e beta menos alfa, beleza? Então nós vamos utilizar aqui um dos pré-requisitos, é saber escrever as coordenadas do ponto em coordenadas polares, né? E também utilizar aqui a lei dos cossenos para fazer essa demonstração aqui do cosseno da diferença entre dois arcos, beleza? Então vamos escrever as coordenadas do ponto B e C em coordenadas polares, que ficariam o seguinte: as coordenadas polares, só lembrando, as coordenadas do ponto em relação ao ponto B seria quem? As coordenadas que incluem a distância do ponto B até a origem, né? E o ângulo que essa distância, digamos assim, faz com o eixo x contando da direita para a esquerda, no caso, o ângulo alfa, ok? Então seria o seguinte: a abscissa seria quem? A distância d vezes o cosseno do ângulo alfa, que a gente viu na aula passada, ou seja, na demonstração da lei dos cossenos. E a abscissa seria quem? Do ponto B seria a distância vezes o seno também do ângulo alfa, ok? E as coordenadas também, além disso, do ponto C, mesma coisa, a distância vezes o cosseno de beta, né? Tá aqui, que é o ângulo que essa distância aqui, ó, faz com o eixo das abscissas, ou seja, seria esse ângulo maior aí que a gente já definiu, ângulo beta. Então seria d cosseno de beta e a abscissa, a ordenada seria d seno de beta, beleza? Então vamos substituir aí as devidas coordenadas. Então ficaria assim: as coordenadas do ponto B ficaria sendo cosseno de alfa, porque a distância é 1, o raio é unitário, seno de alfa, ok? E as coordenadas do ponto C seria cosseno de beta, seno de beta, porque a distância do ponto C à origem é 1, ou seja, o raio é unitário, ok? Além disso, pessoal, já que nós encontramos as coordenadas do ponto B e C, as coordenadas polares, em função do cosseno e do seno, vamos utilizar aqui agora a lei dos cossenos. Tá aí, a lei dos cossenos, já fazendo as devidas substituições, né? Que diz o seguinte: olha aqui para esse triângulo aqui, triângulo BAC, né? Que tem o ângulo beta menos alfa, que é justamente o cosseno da diferença entre esses dois arcos aqui que nós vamos encontrar. A lei dos cossenos diz o seguinte, que o lado ao quadrado, um dos lados ao quadrado, né, que é o que está sempre oposto ao ângulo, vai ser igual a quem? A soma dos dois lados ao quadrado, né, ou seja, b ao quadrado mais c ao quadrado, menos quem? Duas vezes o produto dos dois lados, ó, menos duas vezes b vezes c, vezes o cosseno entre eles. Então, como o ângulo é beta menos alfa, seria o cosseno de beta menos alfa, beleza? Então agora vamos fazer as devidas substituições, ok? Então ficaria assim: então a ao quadrado, né, ao quadrado é igual a quem? A b ao quadrado, no caso b, que é a distância, né, seria 1 ao quadrado, mais c, que seria 1 também, ó, 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes 1, ou seja, menos 2. Então menos 2 cosseno de quem? Beta menos alfa, ou seja, a ficaria sendo quem? A ao quadrado é igual a quem? 1 mais 1, 2, a ao quadrado é igual a 2 menos 2 cosseno de beta menos alfa, beleza? Então essa é a nossa primeira equação. Então vamos agora fazer o seguinte: vamos calcular agora a distância entre o ponto B e o ponto C, que nós sabemos calcular. Vai ser quem? A distância. Distância entre o ponto B e o ponto C ao quadrado vai ser igual a quem?
diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Isso aí a gente já sabe já. Isso aí é um dos pré-requisitos para entender essa aula, essa demonstração. Então vamos lá. Quem é a distância de B a C? A distância de B a C a gente sabe quem é. É o próprio A. Então vai ficar A ao quadrado. A ao quadrado. E desenvolvemos essa diferença aqui ao quadrado. Ficaria como? Cosseno ao quadrado de alfa. Menos, né, 2 vezes o primeiro pelo segundo termo. Está aqui. Menos 2 vezes cosseno de alfa cosseno de beta. Mais o cosseno ao quadrado de beta. Ok? Então já desenvolvi esse binômio aqui. Mais, vou desenvolver o segundo binômio. Seno de alfa menos seno de beta ao quadrado. Que vai dar quem? Seno de alfa ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, que é seno de beta. Vezes o segundo, que é seno de alfa. Né? Que está invertido. Mais, menos por menos dá mais seno ao quadrado de beta. Então A ao quadrado é igual a tudo isso aqui. Ok? E agora vamos associar os termos semelhantes ou então a relação fundamental, que é quem? Relação fundamental do seno e do cosseno seria quem? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então substituo seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado por 1. O de alfa e o de beta, seno ao quadrado de beta e cosseno ao quadrado de beta. 1 mais 1, 2. Então ficaria assim, A ao quadrado é igual a quem? A 2, ó, que veio daqui, daqui, daqui e daqui, menos 2 vezes cosseno de alfa cosseno de beta, está aqui, menos 2 vezes seno de alfa seno de beta. Então essa segunda equação que nós encontramos, né? Então encontramos essa segunda expressão, desculpe, A ao quadrado igual a 2 menos 2 cosseno de alfa cosseno de beta menos 2 seno de alfa seno de beta. E A ao quadrado também, por sua vez, é igual a quem? 2 menos 2 que multiplica cosseno de beta menos alfa. Ok? Então nós vamos igualar essas duas equações. Vamos fazer isso agora nesse slide, no próximo slide. Então tá aí, temos a igualdade, ó, A ao quadrado igual a 2 menos 2 que multiplica cosseno de beta menos alfa, e A ao quadrado igual a 2 menos 2 cosseno de alfa cosseno de beta menos 2 seno de alfa seno de beta. E agora vamos igualar essas duas expressões, né? Ok? Então ficaríamos assim, ó. A ao quadrado está aqui, esse valor eu substituo aqui, ó, para igualar as duas expressões. Então ficaria 2 menos 2 cosseno de beta menos alfa, que é igual a quem? A 2 menos 2 cosseno de alfa cosseno de beta, menos 2 seno de alfa seno de beta. Ok? E agora, ó, 2 aqui, ó, tá positivo, passa negativo, então cancela esse 2 com esse 2 aqui. Ficamos só com quem? Menos 2 cosseno de beta menos alfa, que é igual a menos 2, que multiplica quem? Cosseno de alfa, cosseno de beta, mais seno de alfa, seno de beta. Por quê? Porque esse menos 2 aqui eu coloquei em evidência. Ok? Coloquei em evidência menos 2. E agora, pessoal, ó, menos 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então a gente pode fazer regra de sinal direto. Ó. Menos por menos dá mais. 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, ficamos apenas com quem? Cosseno de beta menos alfa é igual a quem? Cosseno de beta, cosseno de alfa, mais seno de beta, seno de alfa. Ok? Então isso aí é o cosseno da diferença entre dois termos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula e vamos esperar a nossa próxima demonstração. Beleza? Dúvidas ou sugestões, coloquem aí no comentário desse vídeo. Meu nome é João Batista Amaral, sou professor de matemática do canal O Bizu. Beleza? E tchau, tchau.